Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Então, nessa semana a gente vai dar continuidade aos conteúdos. Na semana passada, vocês viram que a gente fez a correção de todas as atividades, certo? Então, vocês vão abrir o livro na página 92, capítulo 6. Nós vamos hoje falar sobre a crise de 1929. Nós vamos identificar os objetivos econômicos e políticos que levaram ao período de Grande Depressão na década de 1930, avaliar os aspectos técnicos e políticos que resultaram na quebra da Bolsa de Valores de Nova York, relacionar o alto consumo e a superprodução dos Estados Unidos com a crise econômica nos anos de 1930, avaliar as tentativas criadas para recuperar a economia dos Estados Unidos com o New Deal e compreender as ações do gangster e mafiosos, destacando as ações do Al Capone e como está a situação fortalecendo-se diante do processo de crise na vida dos Estados Unidos, certo? Então, nesse primeiro momento, a gente vai analisar e entender o porquê dessa crise. Então, nesse primeiro momento, eu quero que vocês façam o seguinte: antes da gente começar a falar da crise de 1929, eu vou solicitar a vocês uma pesquisa sobre a crise econômica de 2008 e 2009. E quero que vocês busquem as semelhanças e diferenças com a crise de 1929 que a gente vai estudar, certo? O crack de 1929, ou também conhecido como a crise de 1929, a primeira crise capitalista nos Estados Unidos. Então, para entendermos a crise de 1929, é preciso reportarmos ao final da Primeira Grande Guerra e suas consequências, assim como a questão da globalização e da economia. Então, assim, após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos eles despontaram como a maior potência no mundo. Nesse momento, há registro de que no início da guerra, que foi em 1914, as exportações desse país somavam 435 milhões de dólares e em 1917 elas deram um salto para 3,5 bilhões. Isso sem falar no momento de dinheiro que os norte-americanos emprestaram a alguns países desenvolvidos no conflito. Foram mais ou menos cerca de 10 milhões de dólares, certo? Então, até 1929, a economia estadunidense havia crescido em ritmo acelerado. Entretanto, nesse momento e nesse ano, os Estados Unidos entraram numa terrível crise, trazendo como consequência o desemprego, a fome, a miséria e refletindo, inclusive, em cima de muitos outros países. Então, para a gente entender a crise de 1929, nós vamos ver o impasse do liberalismo. Quais foram as causas centrais para que essa crise ocorresse? Primeiro momento foi a expansão descontrolada do crédito bancário. Ele começou a se expandir descontroladamente. A especulação financeira, ou seja, a crise financeira que o país estava entrando. A superprodução agrícola e industrial. O American Way of Life, que é o estilo de vida do norte-americano, que esse estilo de vida deixou muitas economias pelo mundo em ruínas, e a reconstrução econômica na Europa. Então, nesse momento, a gente vai entender o contexto histórico dessa crise, essas atuais causas centrais. E esse contexto social, ele está atrelado após a Primeira Guerra Mundial, onde a Europa não era mais a mesma. O que aconteceu? Os países envolvidos no conflito, eles estavam arruinados. Além do número de mortos, muitas empresas foram à falência, deixando de um grande número de pessoas desempregadas. Assim, em contrapartida, os Estados Unidos, nesse período, conquistou muito mercado. Que mercado é esse? Mercado consumidores na América Latina e na Ásia, uma vez que não estavam envolvidos diretamente com a guerra. Então, o que aconteceu? Na verdade, os Estados Unidos, ele estava atuando durante a maior parte da Primeira Guerra Mundial, que se resumiu em emprestar dinheiro e vender produtos e armas aos países participantes. Onde o que aconteceu? Os norte-americanos só entraram em combate no final da guerra para derrotar a Tríplice Aliança. Quem era a Tríplice Aliança? Era a junção de três países, que era o Império Alemão, o Áustrio-Húngaro e o Reino da Itália. Isso possibilitou aos países acelerar o seu desenvolvimento econômico, transformando-se numa superpotência.
Então, nós vamos ver agora o crash, ou seja, a crise da Bolsa de Valores de Nova York. Essa crise ela teve como consequência geral a falência de 9 mil bancos. Então, houve também a falência de 85 mil empresas, uma queda de 85% no valor das ações, a redução salarial de 60%, o desemprego que aumentou 13 milhões somente nos Estados Unidos, o financiamento de regimes totalitários e a crise econômica e recessão mundial. Então, a gente vai ver mais à frente cada um. Então, até aí, nesse contexto, nós vimos que após a Primeira Guerra Mundial, a Europa estava destruída. Mas a gente vai tentar entender qual país saiu vitorioso após a Primeira Guerra. Então, vocês vão dar uma lida na página 94, 95, 96 e 97, para a gente entrar a fundo quando começa a crise, certo? Então, os Estados Unidos, ele foi um país muito enriquecido, pois foi eles que forneceram armas, alimentos e empréstimos aos países da guerra, e também eram considerados países prestigiados, pois só ele entrava e a guerra acabou. Então, ele era um país muito prestigiado. Então, foi ele que foi o país que mais se sobressaiu dentro dessa guerra. Então, essa primeira guerra foi o centro da finança mundial que foram transferidos para os Estados Unidos. Enquanto as dívidas internacionais da Europa aumentavam, os Estados Unidos tornavam-se os maiores credores do mundo. Ou seja, eles emprestavam dinheiro e recebiam esse dinheiro a juros. Eles também dependiam menos do comércio exterior e não estavam tão integrados ao contexto mundial, tinham inclinações protecionistas e não se alinhavam entre os partidários do livre comércio. Então, entre os anos de 1919 até 1929, foi considerado anos felizes. Por quê? Porque os Estados Unidos ele virou uma potência mundial, ele virou sua produção agrícola um crescimento muito grande, teve um aumento industrial e acabou construindo o seu próprio lema no seu próprio país, que era consumir cada vez mais, onde o estilo de vida americano que eu falei lá no início seria o último modelo de produtos como geladeira, carro, fogão e rádio. E é nesse momento que a gente vai entender quando começa essa crise. Então, quando os países europeus voltaram a organizar sua economia, prejudicada pela Primeira Guerra Mundial, decidiram que, enquanto não se recuperassem, iriam diminuir as importações, inclusive os produtos estadunidenses. Então, essas nações elas estavam aos poucos desenvolvendo seu potencial industrial, tanto químico como elétrico como mecânico. Enquanto isso, a economia dos Estados Unidos continuava a crescer num ritmo bastante acelerado, em total desequilíbrio com as suas reais necessidades internas e com as suas possibilidades de compra em excesso de produção. Então, produzindo mais que o necessário, ocorreu esse excesso de produção. E como os estoques aumentavam sem que houvessem compradores, essas fábricas começaram a demitir os funcionários. E também outros tiveram seus salários reduzidos. Então, não se vendiam mais mercadorias como antes e os assalariados mal podiam comprar comida. A crise ela não atingiu apenas só as cidades, mas ela também se espalhou pelo campo. Por quê? Porque muitos fazendeiros não tinham como vender seus produtos e a solução era estocá-los. E aí, com muitos produtos agrícolas sobrando, os preços caíram no mercado e outros agricultores não puderam pagar os empréstimos que fizeram para funcionar a safra. Então, sem dinheiro, eles pagaram esses empréstimos, entregando as terras ao banqueiro. Então, essa crise, o começo dela foi um começo bastante pesado. E aí, agora, mais na frente, a gente vai ver as consequências que essa crise chegou a agravar para essa população. Essa crise, como consequência no contexto europeu, ela teve um avanço significativo, principalmente no protecionismo e no intervencionismo. Ela teve como consequência o desemprego, a tensão social, o crescimento dos partidos da esquerda, a inflação que aumentou, principalmente na Alemanha e na Itália, que foram os países da Tríplice Aliança, e o surgimento dos regimes totalitários. Então, milhares de acionistas aglomeraram-se diante da Bolsa de Valores de Nova York, à espera de boas notícias que nunca viriam.
Então, como foi que ocorreu essa quebra da bolsa? A crise chegou ao ápice quando o preço das ações da Bolsa de Valores de Nova York despencou. Esses acionistas, eles queriam vender seus títulos porque os lucros da empresa estavam diminuindo. Então, de modo, o mercado de ações ele funcionava da seguinte maneira: o que acontecia? Quando as empresas estavam lucrando muito, a procura pelas ações ela era muito grande, maior que a oferta. E isso faz com que o preço das ações comece a aumentar. Mas quando as empresas estão falindo ou correndo o risco de quebrar, os preços das ações dessas empresas caem, porque ninguém quer comprar. E aí os investidores da Bolsa de Valores de Nova York entraram em pânico e logo procuraram vender suas ações, levando os preços a caírem ainda mais. Então essa situação ela ficou claramente expressa, principalmente nessa data, né, que foi na data de 24 de outubro de 1929, que foi uma data que ficou conhecida como Quinta-feira Negra. E a mundialização da crise capitalista foi um drástico e redutivo balanço. Por quê? Porque houve a redução do crédito dos Estados Unidos e em outros países, e a elevação de tarifas alfandegárias igual à retratação do comércio mundial. Houve também a eliminação de importações de supérfluos e a fragilidade política e econômica do capitalismo. Então, assim, a crise na sociedade ela se espalhou não só no país, mas pelo mundo. Por quê? Porque essa crise iniciada nos Estados Unidos deixou diversos milionários pobres de uma hora para outra. Alguns não suportaram a realidade e se suicidaram. E não só aconteceu isso, como a situação ainda começou a piorar. Por quê? Porque a situação dos pobres, eles estavam sem emprego, sem dinheiro para comprar alimentos e muitos passaram a viver com pouco ou quase nenhum recurso. Eles comiam restos de alimentos tirados do lixo e cobertos com jornais e dormiam pelas calçadas. Então, assim, foi algo muito impactante, mas também que trouxe reflexo no contexto para o Brasil. Por quê? Porque esses reflexos entrou em ação a quebra da oligarquia latifundiária coronelista, corte nos subsídios do café. O café ele representava 71% das exportações, só que em 1929, que foi o ano que ocorreu a crise, houve os Estados Unidos 445 milhões de exportações. E em 1930, 180 milhões. Os preços em quedas e estoques elevados. Houve as falências do Barões de Café e a subida ao poder por parte de Vargas através da Revolução de 1930. E aí a gente vai entender um pouco sobre o New Deal. O New Deal, ele ocorreu entre 1933 a 1939. Então, com a economia dos Estados Unidos arruinada, o livre comércio, defendido pelos economistas e filósofo francês Adam Smith, que deixava os empresários à vontade para produzir, vender e comprar, e que quisessem e como quisessem, sem nenhum controle do Estado, acabou entrando em colapso e desequilibrando toda a estrutura econômica do país. Então, foi nesse momento em que a fome ficou aliada ao desemprego, mas o abandono social marcaram os Estados Unidos da primeira metade dos anos 30. Então, assim, em 1932, os Estados Unidos eles estavam em um devido caos de tensão social, mas mesmo assim houve a eleição para presidente. E Franklin Roosevelt venceu Herbert Hoover, que com mais de 7 milhões de votos de diferença. Então, assim, eles eram chamados naquela época de sapões urbanos, que procuravam aliar a fome. Até criminosos como Al Capone incumbiam-se e destruíam comida para a imensa horda dos marginalizados. E dentro do New Deal, a gente vai estudar a política intervencionista colocada em prática pelo presidente Roosevelt, que eu falei anteriormente, influenciada pelas ideias do economista inglês John Keynes. E houve também o Programa de Reformas Econômicas, que ficou frente de trabalhos, controle de crédito, financiamento de exportações, auxílio-desemprego, concessão de empréstimos, fixação do salário mínimo. Houve o limite na jornada de trabalho que antes não tinha.
o controle da produção e ampliação da Previdência Social. E os Estados Unidos, em 1937, reduziu o desemprego pela metade, com um aumento de 70% na renda. E aí, nesse momento, algumas obras públicas tornaram prioridades e se espalharam pelo país. Foram construídos 2.500 hospitais, 6.000 escolas e 13.000 centros de lazer, além de hidrelétricas e ferrovias. Então, nesse momento, o que eu quero que vocês façam? A gente encerrou o nosso conteúdo. Vocês vão ler a página 103, que é a leitura contextualizada, que fala de Hollywood e a crise de 1929, e vão responder as referidas páginas que foi passado no plano da semana, certo?